E para preencher essa lacuna adequadamente, a gente vai precisar olhar para o verbo antes e ver, digamos, qual é a regência dele, o que ele exige. Ele exige um verbo no infinitivo, um verbo com ing, ele exige um substantivo, não tem verbo nenhum. Então a gente vai ter que analisar isso. Olha só. Quando a gente fala do verbo hope, estou na questão 5, né? Peraí, deixa eu fazer de outra cor para ficar legal. Hope. A gente pode hope to do something. E se você olhar, provavelmente você já deve olhar para as alternativas e ver que você tem uma só que tem o to, mas ok. Não, só uma. A gente já chega lá. Hope to do something ou hope for something. Essas são algumas formas de como a gente pode usar o hope. Isso a gente precisa lembrar aqui, só para a gente conseguir preencher essa lacuna. Tá. O que mais que a gente tem aqui de informação que a gente pode extrair? Se você olhar... Deixa eu copiar a frase aqui também. I had hoped e my letter, minha carta. A gente tem had hoped, que dá essa ideia no passado, né? Eu imaginei, eu tinha imaginado, eu imaginava. E essa ideia é muito importante porque vai influenciar a nossa resposta. Aqui a pessoa está falando mais no sentido hipotético. Eu imaginava que fosse tal coisa que ia acontecer, e não aquela, por exemplo. Então a gente está falando de um imaginário hipotético. E eu preciso que você lembre de tudo que a gente já falou nas aulas até aqui em relação a hipóteses. Então olha só. I had hoped her answer my letter. Her answer my letter. Isso é um substantivo. Answer, a resposta dela. Her answer, a resposta dela. Percebe? Isso não combina com essa estrutura que a gente viu aqui. Não tem um verbo. Então dizer I had hoped her answer my letter não tá batendo, não tá com tempo verbal legal. Vamos tentar outra? Isso aqui não ficou bom. I had hoped her answering my letter. Também não tá combinando. Ah, Ana, mas aqui não tem nenhum verbo com ing aqui. É realmente. Então, olha só. I had hoped her answering my letter. Se você tentar traduzir isso para o português, até vai dar certo. Mas cuidado com essas traduções, porque a gente precisa olhar para o verbo no inglês e o que ele exige. E isso que a gente está lendo na alternativa B não combina com essas estruturas que a gente viu. Então também, a alternativa B não está legal. C, that she answered. I had hoped that she answered my letter. Uma coisa que não coloquei aqui, mas posso colocar. Hope that e continua. Então, I hope that one day you can visit São José dos Campos, por exemplo. Eu espero que um dia você possa visitar São José dos Campos. Usei o that. Também é possível com a estrutura do hope. Tinha esquecido de colocar ali. Tá, legal. Usou that na alternativa C? Usou. Bacana. I had hoped that she answered my letter. Qual que é o problema? Answer tá no presente. E percebe aquilo que eu já expliquei? Had hoped está falando de um passado, nessa situação hipotética. Eu imaginava que ela responde em minha carta? Não, eu imaginava que ela responderia, eu imaginava que ela respondesse, eu esperava que ela respondesse. Então a gente não vai completar com a alternativa C porque ela não está trazendo a ideia hipotética que a gente quer ainda, embora ela esteja gramaticalmente legal. Vamos pular a D, a E diz to her answer. Por mais que ela tenha colocado um to aí você fala, apareceu o to do. Ainda não. Her answer ainda é um substantivo, então para a resposta dela, I had hoped to her answer my letter, isso também não faz sentido. Com o inglês não está combinando com as estruturas que a gente encontra. Sobrou pra gente a alternativa D, vamos dar uma olhada? I had hoped that she would answer my letter. Então, eu esperava, eu imaginava que ela respondesse a minha carta. Lembra que eu falei nas aulas passadas, principalmente para as aulas gerais, não a específica da SpaceX, que justamente esse would, ele combina com essa ideia de hipótese, porque ele carrega essa ideia de gostaria, faria, responderia, etc. Então, ele caminha junto com frases que falam de hipóteses.
Inclusive, ele aparece direto nas conditional sentences, que a gente já falou um pouco, e que tem aula aqui na plataforma também sobre isso. Então, percebe que combina certinho, não só a estrutura que usou that she would answer, usando that aqui no caso, mas também porque usou would e combina com essa ideia de had hoped. Então, a gente fica com essa alternativa. I had hoped that she would answer my letter. Eu esperava, imaginava que ela respondesse, era isso que eu estava com expectativa. Numa situação hipotética. Tá bom? Então, é isso para a questão 5. Essa questão é bem antiga, é de 96, para você ter uma ideia. Mas mesmo assim, dá para aprender com ela.